comprar uma tela para aqui, ó. Uma tela, para não usar isso aqui. Aí a gente fica cantando ali embaixo e uma tela aqui. Aí fica tudo certinho assim. Entendeu? Ei, som. Ei. Marcelo, Marcos Mulheres. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos. Vamos nos pôr de pé. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. E então louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem-no, exaltem-no, louvem-no, exaltem-no, povos e nações, louvem-no, exaltem-no, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor, e anunciar o seu amor, e anunciar o seu amor, e anunciar o seu amor. A ti, Senhor, elevo a minha alma, somente em ti confio, ó meu Deus. Com a tua proteção me sinto forte e o meu coração descansa em ti. Bom e justo é o Senhor, que salva o pecador e o conduz na justiça, esperança, amor e paz. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, guia-me fiel à tua verdade. Esperança, amor e paz. Prova-me, Senhor, e examina minha mente e o meu coração, pois quero te seguir continuamente, com amor e com exatidão. Que salva o pecador e o conduz à justiça, esperança, amor e paz.
Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus eterno, como é bom agradecer-te e cantar hinos em tua honra, ó Senhor. É bom anunciar de noite e de manhã tua fidelidade, teu amor, com a música de instrumentos e com a melodia no coração. Ó Deus eterno, tuas palavras me alegram. Que grandes coisas tu tens feito, ó meu Deus. Como é difícil entender teus pensamentos. Longe de ti nossa vida é em vão. Me tornas forte com a convicção que tu és justo e és meu defensor. Ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno, ó Deus eterno. Certamente sob si ele levou
as iniquidades de todos nós. Ele foi ferido por nossas transgressões e foi traspassado na rude cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Foi julgado com tanta ele foi tirado, mas depois da dor ele viu a luz e a vontade do Senhor concretizou-se em sua mão. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, santo, santo é o Senhor e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Bom dia, irmãos. Queria saudar toda a igreja com a paz de Cristo e dizer que é motivo de muita alegria poder estar com vocês neste domingo, para junto adorarmos e exaltarmos o nosso Deus. Esse domingo a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai começar com as ofertas. Eu queria compartilhar com vocês uma escritura que está lá em Êxodo, capítulo 25. Apenas 2 versículos. Capítulo 25, versículo 1 e 2, que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta, receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. É uma escritura bastante conhecida da igreja, mas algo que me chamou a atenção, não é Paulo que está falando aqui, não é Pedro, não é nenhum dos outros apóstolos, mas a gente vai ver o próprio Deus dizendo a Moisés que recebessem as ofertas que o povo dessem, mas se o povo dessem de bom coração. E eu comecei a imaginar como seria ofertar a Deus com um bom coração, E aí me veio à mente algumas características, e uma delas é o desprendimento. E eu comecei a me fazer essa pergunta, O que é que tem me impedido ou me prendido em ofertar a Deus com um bom coração? Será que é o apego às coisas materiais ou a vontade de me tornar rico que me impede de renunciar e ofertar a Deus com todo o meu coração? E a segunda característica é a liberdade, que muitas vezes envolve a intenção do nosso coração de agradar a Deus. Será que no meu coração eu estou tendo essa reflexão de que eu estou tendo liberdade e de ter intenção de agradar a Deus com a minha oferta? Será que isso tem me atrapalhado? E a terceira, e eu acredito que é uma das mais importantes, é a generosidade.
Será que eu estou disposto a sacrificar os meus desejos? Será que eu estou disposto a sacrificar o meu tempo e a minha oferta para agradar a outra pessoa? E nesse caso, essa outra pessoa é Deus. Será que eu estou disposto a me desprender das coisas materiais e me sacrificar e assim poder ofertar a Deus com um bom coração? E eu queria que vocês refletissem, né, nesses 3 pontos, né, para que possamos ter isso em nossa vida. Trazer isso não só apenas no domingo, mas que seja durante a semana, durante os momentos da nossa vida, fazer essa reflexão de que, será que eu estou abrindo mão e ofertando a Deus com todo o meu coração? Queria chamar a todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, quero muito agradecer ao Senhor, Deus, por mais um domingo. Eu peço que o Senhor fique com os momentos das ofertas, que possamos refletir, Deus, que não é apenas um momento isolado, mas é um momento em que demonstramos gratidão, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E são tantas coisas, Deus, e esse é o mínimo que podemos fazer, Deus, em agradar, em ofertar, para que assim o Teu reino possa crescer mais e mais, Deus. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos por de pé. Vamos cantar mais um louvor. E durante esse tempo você pode fazer sua oferta. Confie no Deus eterno e faça o bem. Ore com toda segurança na terra prometida, que sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Vamos lá. Confie no Deus eterno e faça o bem. Ore com toda segurança na terra prometida, que sua felicidade. Ponha sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e ele ajudará. Ele fará que sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Confie, confie no Deus eterno e faça o bem. Ore com toda segurança na terra prometida, que sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e ele ajudará. Ele fará que sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Podemos sentar. Alô, alô. Bom dia, irmãos, igreja. Que a paz de Cristo esteja conosco nesse dia de hoje. Eu trouxe aqui um irmão chamado Edson, e ele faz parte da nossa família de igrejas. E ele vai falar um pouco aqui sobre a história dele, a relação dele com Deus e a relação dele com Pernambuco. E após isso, ele vai fazer uma oração aí pelo culto. E recebam esse irmão com um abraço caloroso, tá bom? Graças e paz, irmãos. Prazer.
Meu nome é Edson, eu sou da igreja de Ribeirão Preto, faço parte do grupo dos universitários. E então, no caso, na verdade, eu sou de Pernambuco, aqui uma cidade que chama Timbaúba, né? E eu estou em Ribeirão Preto, no caso, a estudo, né? Eu estudo lá na USP, lá de Ribeirão, e estou fazendo atualmente doutorado em bioquímica. Agora eu vou contar um pouco mais da minha trajetória cristã, né? Meus pais, eles são cristãos, eles são da Assembleia de Deus. Então, desde pequeno, eu fui ensinado a andar no caminho do Senhor, né? Mas o que engateou mesmo para eu ter essa continuidade de ir frequentemente à igreja foi através de um convite numa escola dominical. Como eu gostava muito de escola, aí estava tendo escola dominical, aí eu acompanhava, eu gostava de fazer as tarefas, e quando acabou eu senti falta, né? Eu perguntei, onde é que tem mais dessa escola que eu quero ir? Aí minha tia falou que tinha todo domingo essa escola na igreja dela. Aí foi eu continuamente indo todos os dias, todo domingo, indo para a igreja, e foi criando frutos naquele tempo. Mas assim, quando eu era um adolescente, eu não era uma pessoa, eu diria, tão compromissada com o Evangelho, com a obra de Deus. Eu sempre era uma pessoa que fugia da responsabilidade, não queria nenhum compromisso com a igreja. Então, o momento de crescimento mesmo foi quando o meu pastor, o presbítero da minha antiga igreja, que no caso era a igreja congregacional, lá em Timbaúba, ele me chamou para fazer um estudo. Era um estudo que era relacionado com as normas da igreja, do que nós acreditávamos como igreja, mas também tinha um estudo sobre em relação ao batismo. E eu não queria fazer, só que também eu não falava para ele, eu não quero. Aí foi meio que ele impôs para mim e falou assim, olha, você vai ter isso aqui, você vai fazer. E eu me lembro que eu cheguei, pai, eu fiquei meio assim, pai, eu não quero fazer, foi imposto isso. E foi muito bom o meu encorajamento do meu pai, falando assim, não, filho, vá lá, faça, vai ser bom para você. E realmente foi bom, foi um divisor de águas para mim, foi a partir daí que eu aprendi o que era ser cristão de verdade. Não era só de ficar de oba-oba, mas era também fazer a obra de Deus, também ser o peso também de ser cristão, como também trouxe também entendimento daquilo que Deus fez por mim, que eu não tinha tanta noção antes, né? Então, a partir disso, depois de anos finalizados de estudos, eu decidi me batizar. Eu batizei na igreja lá de Timbaúba. E então, eu estava fazendo mestrado em Ribeirão Preto. No ano seguinte, no começo do ano, eu estava procurando um grupo cristão. Então, eu vi um cartaz que estava num ponto de ônibus dentro da USP, que estava dizendo assim, você procura um grupo cristão? Aí eu estava balançando a cabecinha, se eu quero. E daí eu entrei em contato com o Instagram, era o grupo dos universitários, que chama o DCRP, Discípulos no Campus, de Ribeirão Preto. Então, eu entrei em contato com eles, cheguei todo acanhado, que eles se reuniram numa sorveteria. Eu cheguei lá, será que eu vou lá? Não vou. Aí eu entrei lá com quem não queria nada, só queria comprar um sorvete. Aí eu fui lá, aí um rapaz chegou lá e falou assim, senta ali com a gente. Aí eu sentei e dali teve um mini estudo comigo da palavra. Aí eu me lembro que então eu realmente estranhei o nome, eu nunca tinha ouvido falar o nome da igreja, né? Que era a Igreja de Cristo Internacional. Aí eu fui
pesquisar a igreja, né? E eu me lembro que eu tinha visto realmente coisas que eu não concordava. Daí eu falei com o líder lá, que falei, olha, eu não quero, muito obrigado. Mas então foi assim, eu vi que foi tudo ação de Deus, porque no dia seguinte eu estava saindo do restaurante universitário. Então o líder me abordou e falou assim, você mandou uma mensagem, qual ponto você não concorda? Aí eu falei para ele, pontuei as coisas que eu concordava, e daí ele me apresentou um livro assim da história da igreja, né? E eu li com respeito, e eu vi, com os passados do tempo que eu acompanhei com eles, com o estudo, eu vi que tudo aquilo era do passado e a igreja estava numa nova história, um novo caminho, né? Um caminho de Deus. E daí eu prossegui os estudos com eles e foi muito legal porque a partir disso eu aprendi na prática a como eu poderia crescer espiritualmente, mas também como cristão, na prática, né? Então, foi bastante diferenciado conhecer a Igreja Cristã Internacional, de Cristo Internacional, porque eu nunca tinha visto uma igreja tão baseada em atos, né? Baseada no amor, baseada na comunhão. Isso realmente que eu vejo em outras igrejas é realmente difícil de encontrar e que encontrei com os irmãos. Então, eu tenho crescido muito com os irmãos. Eu percebo, os irmãos também falaram a questão da servidão. Tem ajudado os irmãos muito, questão de estudos bíblicos, questão de evangelismo que a gente faz na USP. E estou muito feliz também de ver o crescimento da igreja, né? E tanto que hoje, compartilhando com os irmãos, né, que hoje vamos ter 2 batismos, né? Então Deus tem nos abençoados com o acréscimo do seu reino com mais pessoas, certo? Então é isso que eu tinha falado sobre mim, irmãos. E eu queria agora orar para o culto, para que Deus abençoe. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, te agradeço, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, Senhor Deus, por as coisas que Tu fizeste, Pai, e vai fazer, Senhor Deus. Pai, agradeço, Senhor Deus, pelo dia de hoje, Senhor. Queria te pedir, Senhor Deus, que abençoe esse culto, Senhor Deus. Possamos prestar nossos ouvidos, Senhor Deus, à Tua palavra, Senhor Deus. Sei que cada um que estiver aqui presente na frente, Senhor Deus, que, Senhor Deus, eles possam ser boca de Deus, que Deus possa falar aos nossos corações, Senhor Deus, nesse momento, Senhor. Possamos analisar no nosso coração, possamos trazer reflexões, Senhor Deus. E principalmente, Pai, possamos louvar Teu santo nome, Senhor Deus. Prestar esse culto maravilhoso a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, esta oração te faço. Amém. Amém, irmãos. Essas semanas do mês de dezembro, a gente estava querendo estudar, como igreja, um assunto muito importante para Deus, que fez parte da essência do Criador, do próprio Deus, e também é um convite que Jesus faz para a humanidade, né? No caso, para oferecer esse presente e essa bênção, né? E a gente queria estudar algumas semanas sobre um termo que talvez seja um termo muito familiar para nós, mas ao mesmo tempo seja um termo difícil de se entender a aplicação e a prática dele. E é um termo que a Bíblia fala muito sobre ele, né? Que é o descanso. Quando a gente pensa em descanso, a gente pensa em dormir, né? Ficar lá no celular, maratonar uma série, ficar lá no joguinho, tá, né? A gente tem várias maneiras de usar o descanso, no caso, né?
que é algum dia de folga, né? Algum tempo que você tem livre. Porém, a Bíblia, quando vai tratar do descanso, ela vai tratar de uma maneira muito profunda e ela vai dar meio que direções para o povo de Deus sobre como usar um descanso que não vai somente tocar nas suas emoções ou na sua parte física, mas vai tocar na sua alma. E o propósito desse descanso de Deus é um descanso que chega para a nossa alma, né? Que chega para o nosso coração, que chega para o nosso eu interior, um lugar que é intocável para pessoas, para métodos, para sistemas, e só Deus é capaz de tocar, né? Então a gente vai estudar hoje sobre o descanso de Deus, o que é esse descanso de Deus, o que Deus espera nesse descanso de Deus para nossas vidas, né? Então vamos começar com oração. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por essa oportunidade que temos, Pai, de estudar a sua palavra, Pai, observar quem é o Senhor, Deus, como o Senhor age, como é o seu coração, como o Senhor cuida e se relaciona, Pai, com a humanidade, com o seu povo. Queremos poder se inspirar nisso, crescer em confiança, em fé, Pai, no seu amor por nossas vidas e pela humanidade, Deus. Que, através dessas escrituras, a gente possa crescer em confiança de que o Senhor é um Pai que cuida de nós, que cuida de nossas vidas, que o Senhor nunca deixa de trabalhar pela vida de cada um aqui presente e por aqueles que ainda vão fazer parte do seu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que vocês abrissem Gênesis capítulo 2, versículo do 2 ao 3, né? O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Aqui o livro de Gênesis, ele vai falar sobre o processo de criação de Deus. E um dos pontos, assim, nesse processo do trabalho de Deus, Deus cita assim que no sétimo dia, ele santifica esse dia, ele não trabalha, ele descansa nesse dia, né, de tudo aquilo que ele havia realizado, e ainda mais ele santifica esse dia do descanso, né? Ele diz assim, ó: Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizava. Então essa escritura ela é importante porque mostra esse movimento de Deus, né, com relação ao seu trabalho, à sua criação, né, que mesmo o próprio Deus, Criador Todo-Poderoso, ele escolhe um dia que seria como se fosse um dia do descanso, e esse descanso é um descanso santificado. Então, muito do que a gente vai, talvez, aprender e entender é o que é um descanso santificado para Deus, né? Deus, ele cria a gente à imagem e semelhança dele, né? E aí, quando Deus ele cessa a obra de criação no sétimo dia, também ele dá para nós assim uma direção da importância do descanso nas nossas atividades produtivas. Cada um de nós aqui tem uma vida, um corre, né, cheio de rotinas, de trabalho, de atividades, algumas bem exaustivas. Será que o descanso ele é importante para nós, né? Ou é uma coisa assim opcional, né? Ou a gente consegue viver sem descanso? E quando eu falo de descanso, será que é só um descanso físico ou é um descanso com um propósito, né? Então a gente vai tentar entender isso através do que as Escrituras falam para nós. Quando a gente segue o exemplo de Deus, e a gente consegue se conectar mais facilmente a Ele, né? Então a ideia da gente imitar o coração de Deus é ter uma relação com o próprio Deus, né? Quando a gente se conecta a Deus nesse momento do descanso, Ele meio que habilita a gente para que a gente possa cumprir alguns propósitos que no nosso dia a dia a gente não é capaz de enxergar, né? Algumas coisas que são maiores do que as nossas capacidades, e que vão depender totalmente da nossa confiança e dependência dele. Então, como é que a gente vai conseguir enxergar essas aberturas, né? Essas oportunidades, né? Essas direções que Deus quer dar para nós, que são direções desafiantes, né? Que vão colocar a gente num fogo, que vão colocar a gente num lugar que a gente não quer estar, né? E aí esses momentos que a gente tem um bom tempo com o Criador, né, um tempo concentrado nele, são momentos em que Deus ele vai direcionar a gente para situações muito profundas que a nossa rotina abafa.
pelo barulho do mundo exterior, pelo barulho da sua mente, pelo barulho da sua ansiedade, das suas preocupações. Acaba que muita coisa passa batida, né? Do falar de Deus aos nossos corações. E aí o propósito desses períodos, né, que a gente descansa nele, né, é escutar profundamente a direção de Deus para nossas vidas, né? E aí você vai observar que Deus ele vai conduzir e vai nos direcionar para locais e situações desafiantes que requerem confiança e dependência dele, né? A palavra descanso na Bíblia, ela significa parar e cessar. Mas parar e cessar o quê, né? É só um movimento físico, né? O que é que a Bíblia direciona ou direcionava quando ela tratava desse dia do descanso, né? Que ela cita lá nos livros dos profetas, né? Nos livros de Moisés, né? Quando vai falar do dia do descanso, que ela chama de Shabá, ou sábado, né? Quando ela cita sábado, não é hoje não seria basicamente o sábado da semana, né? Mas seria um dia dedicado a Deus e ao Senhor, né? Mas esse parar e esse cessar seria mais ou menos de quê, né? Será que se eu ficar parado, deitado o dia todo, eu estou cumprindo o descanso de Deus, né? Será que eu passar o dia todo dormindo, né? Eu estou cumprindo o descanso de Deus, eu estou parado, né? Será que se eu passar o dia todinho vendo série, né, maratonando várias séries, de manhã até de madrugada, sem trabalhar, eu estou cumprindo o descanso de Deus, né, eu estou santificando o descanso de Deus? Em Isaías 58, versículo 13 ao 14, tem um versículo que vai falar sobre algumas características do que era cessado e parado no dia do descanso de Deus, né? É Isaías 58, do 13 ao 14. E aí Isaías 58, 13 ao 14 diz assim, ó: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, né, que é o dia do descanso, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, né, ou o sabá, né, e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor que fala, né? Então aqui ele dá umas dicas assim sobre alguns princípios do que seria um dia do descanso santificado a ele, né? Então ele vai falar primeiro, né, sobre não é um dia para a gente cuidar dos nossos próprios interesses, não é um dia para a gente seguir os nossos próprios caminhos, não é um dia para a gente seguir a nossa própria vontade, não é um dia para falar palavras inúteis que não constroem na vida de outras pessoas. Então é um dia, pelo contrário, né, totalmente dedicado ao Senhor, né, ao próprio Deus, à vontade de Deus, aos interesses de Deus, ao coração de Deus. E aí você vai ver nesse versículo 14 final que Deus ele faz uma promessa para quem honra esse dia do descanso, né? No caso ele fez essa promessa, né? Ele diz assim, ó: então você terá no Senhor a sua alegria, eu farei com que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. Então é como se Deus prometesse o seguinte, ó, quando você parar seu processo de criar para cuidar dos interesses de Deus, Deus vai restaurar a sua criatividade, né? É uma parada que você faz para fazer mais, só que com o poder de Deus. As nossas tarefas que antes pareciam difíceis, quando agora elas são ungidas por Deus, tornam-se simples pela graça de Deus. Ele nos enche de capacitação do alto para tornar fácil o que antes era complicado. Então a ideia de Deus da gente parar e descansar nele é uma ideia que a gente se fortaleça nele. Que a nossa ânsia, né, o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa mentalidade, né, de correr e usar cada vez mais nossas forças sejam rendidos à força e à vontade dele. E quem vai fazer vai ser ele. Estava conversando com o irmão esses dias, né? O quão desafiante é pensar esse movimento, né, de você desacelerar
para dedicar mais tempo a Deus e pensar que você tem necessidades financeiras, né? Porque você pensa assim, se eu diminuir o ritmo para dedicar um tempo para Deus, eu vou perder dinheiro. Essa é a lógica simples, né? Você tentando racionalizar, né, esse movimento, né, para o que é demandado para a gente hoje, né? Eu já estou devendo, estou precisando de dinheiro, estou correndo atrás, no maior corre, estou precisando de outro trabalho, e a Bíblia ainda vem dizer para eu diminuir, para eu dedicar um tempo a Deus. Deus está querendo o que de mim, né? Só que isso é um exercício de confiança, sabe, irmãos? E é uma confiança que vai levar a gente à conclusão que as coisas acontecem na nossa vida não pelas nossas forças, não pela sua intensidade, não pelo tempo que você dedica a elas, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Deus ele quer que a gente coloque à prova essa ação dele em nossas vidas. Deus, no sentido, fala assim, ó, confie em mim, né? Venha na minha direção e confie em mim, né? E eu tenho promessas para a sua vida, né? Se você dedicar esse tempo para mim, né? Então era isso que ele estava falando para aquele povo ali, através do profeta Isaías, né? E era muito desafiante seguir essa direção de Deus, principalmente em momentos de crise, momentos de necessidade, né? A gente quer dar mais, quer fazer mais, né? E aí Deus ele fala, agora é o melhor momento para você dar uma parada, né? E vir para mim, né? Que é dedicar esse dia, né? E esse tempo para mim. As experiências que são construídas, né? Quando a gente dedica um dia a Deus, que seria o dia do Senhor, um dia que você dedica de maneira santificada, é como se durante a semana a gente buscasse a Deus, né? As nossas devocionais, nossas leituras, né? E quando você dedica um tempo maior e de mais qualidade para Deus, que você nomeia Ele como um dia do Senhor, é como se nesse dia não fosse você que buscasse a Deus, mas Deus buscasse você. É um dia em que Deus ele vai se revelar com respostas profundas para o nosso coração, com revelações, com estratégias, que durante a semana você não foi capaz de ter e de pensar. Não porque Deus não tivesse respostas para dar para nós, né? Mas porque a gente estava tão ocupado com outros afazeres que a gente não é capaz de escutar claramente a voz de Deus. As demandas da vida, elas abafam, né, a voz do Espírito, a voz de Deus. Então, esse movimento ele tem que ser um movimento muito propositivo, sabe, irmãos? Não é assim, quando der, quando o meu chefe deixar. É uma coisa muito... você tem que criar propositivamente esse tempo e oferecê-lo a Deus como um momento santificado e totalmente consagrado a Ele. Em Salmo 46, versículo 10, vamos ver lá. Salmo 46, 10. Eu li muitas vezes esses salmos, né, sobre descansar em Deus, mas pensando sobre o que é o descanso de Deus, é interessante, porque ele diz assim, Salmo 46, 10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Então, esse salmo ele direciona para esse movimento, né? Um movimento que é mais exigido, que você intensifique e se mergulhe completamente, né? No braçal e na força e na batalha. Deus fala assim, pare e saibam que eu sou Deus. É como se Deus dissesse falando assim, ó, quando você parar, você vai saber quem é Deus. Você vai conseguir conhecer quem é Deus na parada, no descanso. Agora, como a gente está conversando aqui, sabe, irmãos? É o descanso santificado e dedicado a Ele. Hoje é muito difícil e muito desafiante para nós, num período que nós temos de descanso e de parada, dedicar completamente a Ele. Porque a gente vive num mundo repleto de distrações, né? Você, quando para, existem várias propostas de distração para você, né? Distração, diversão, né? E muitas vezes a gente cai nessa armadilha de usar o nosso tempo livre, que a gente poderia dedicar a Deus, fazer um tempo de qualidade para Deus, um tempo de família, falar das coisas de Deus, né? Concentrar o coração.
e a gente dilui esse momento em distrações da vida, né? Porém, Deus ele deseja que num momento de descanso seja um momento em que Deus ele entre na nossa vida, fale ao nosso coração e seja um tempo santificado para Ele. Quando a gente para nosso corpo e a nossa alma, né, das nossas ocupações, do ativismo, não para as distrações, né, mas para Ele, nosso espírito pode saber quem é Deus. A agitação da nossa vida precisa se render a Deus. Não é Deus que tem que se render ao nosso corre. A nossa agitação tem que se render ao Criador. Quando a gente deixa de ter comunhão com nossos problemas e interesses, né? Porque, se você perceber, a gente passa o maior tempo tendo comunhão com os nossos problemas, as demandas, né? As ansiedades, as preocupações. A gente passa a semana tendo comunhão com isso. E quando a gente deixa de ter comunhão com essas coisas e passa a ter comunhão com Deus, que é o nosso pastor, Ele é capaz de levar a gente para um repouso, aonde? Em pastos verdejantes. Ele é capaz de nos levar para junto das águas de descanso. Ele é capaz de refrigerar a nossa alma. Quando a gente faz esse movimento, né, de parar e dedicar essa parada a Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele faz uma promessa para a humanidade, sabe? Na realidade, Jesus ele vem restaurar as coisas que Deus havia criado e haviam se perdido por causa do pecado. E uma das coisas que Jesus vem restaurar é o quê? É o descanso. E aí Jesus fala assim em Mateus 11, 28, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, uma das coisas que Jesus quer restaurar em nós, além de todas as coisas que Jesus reconstrói na nossa vida, é o descanso. É você ser capaz de descansar a sua alma. Não é o corpo, sabe, irmãos? Tem dia que eu deito, tomo banho, deito lá, me cubro, tá, e quando eu me levanto, é como se eu estivesse mais cansado ainda. Mas que cansaço é esse? É da alma. Tem dia que você está com tempo livre, faz várias coisas de distração, tá? Só que quando chega na noite, você está lá angustiado. Você está lá com aquele peso no interior, no coração, porque a alma não descansou. Deus não fez parte desse descanso. E é um descanso que ele é perigoso porque nos deixa vulneráveis. Se você for estudar a história da Bíblia, você vai observar pessoas que descansaram sem Deus e se tornaram muito vulneráveis ao pecado, à ação de Satanás, e pessoas que descansaram no Senhor e que conseguiram achar fortaleza em Deus, mesmo com as suas fraquezas e suas incapacidades, né? Então, o descanso ele é um lugar estratégico na nossa vida e na nossa fé. Jesus ele veio à Terra para restaurar todas as coisas. E uma das coisas mais importantes que Jesus veio restaurar foi o descanso da alma. Só Jesus é capaz de dar descanso para a alma. O mundo ele oferece várias alternativas de descanso, de várias formas, várias maneiras. Só que são descansos que alcançam o nosso corpo, o nosso emocional, produzem uma certa êxtase, mas não chega na alma. Só Jesus oferece o descanso que chega na alma, que é o descanso de Deus. Porque mesmo com descanso eu ainda estou cansado. Porque mesmo com descanso eu ainda me sinto esgotado. Porque a sua alma ainda não encontrou descanso em Deus, em Jesus. E Jesus vem para trazer esse descanso para nossos corações. Jesus é o único caminho para um descanso que alcança a alma. As demais alternativas, como eu disse, elas produzem sensações, êxtases físicos, emocionais, momentâneos, né? Porém, só quem é capaz de conduzir nosso coração para o descanso do Senhor é Jesus. Hoje, Jesus tem esse papel de ser o caminho para chegarmos no descanso de Deus. É Jesus. Quando a gente descansa em Jesus, a gente troca o nosso fardo com Ele. A gente pega o nosso fardo pesado e dá na mão dele. E aí ele dá para nós o fardo leve. Quando a gente descansa nele. O que é descansar em Jesus? É um descanso santificado, né? Dedicado a Deus, a sua relação com Deus. E aí a gente encontra descanso para a nossa alma.
Existem várias teorias sobre igreja, né? Sobre construção de igreja, sobre crescimento de igreja, fortalecimento de igreja, expansão de igreja. Porém, nenhuma delas é maior ou mais importante do que a relação com Deus de cada membro da igreja. Então, o relacionamento com Deus que cada um constrói na igreja é a maior força que a igreja pode produzir. O nível de dependência de Deus, né? O nível de busca a Deus, o nível de humildade na busca a Deus que cada irmão da igreja oferece a Deus é a maior força que a igreja pode produzir. O poder de Deus vem de cada um de nós ajoelhado, buscando a Deus. Então, pensar no descanso de Deus é pensar também na igreja, é pensar na sua vida, na vida da sua família, é pensar na igreja. Uma igreja que vai não mais depender das suas próprias forças, né? Das suas estratégias, dos seus métodos, mas vai depender totalmente da sua confiança em Deus e da dependência de Deus. Eu estava comentando com os irmãos que chegaram mais cedo aqui que eu coloquei um videozinho aqui de um filme chamado Carruagens de Fogo. É um filme antigo e ganhou Oscar e tudo. E esse filme ele vai falar sobre a história de um missionário chamado Eric Liddell, que ele também era filho de missionário presbiteriano, né, na Escócia. E esse Eric Liddell ele era um atleta olímpico. E aí ele foi classificado para as Olimpíadas de 1924, na época, né, história real. E o que ele fazia? Quando ele treinava assim, naquelas pistas de corrida, igual o Santos Dumont, né, aquelas pistas de corrida, ele assim se destacava, né? Ele tinha uma agilidade, né? O físico dele assim era um físico muito preparado, né? Só que quando ele terminava assim primeiro, ele juntava o pessoal lá e pregava Jesus, né? Falava, essa corrida aqui é importante, mas tem uma corrida mais importante que a corrida da fé, né? Entreguem sua vida a Jesus. Ele tinha a ideia de que o que Deus tinha dado a ele era para ser usado para Deus, não para a glória pessoal dele, né? Hoje você vê atletas que se glorificam, né, e as conquistas são para a sua própria glória, né? E na mente dele, inspirado em Jesus, o que ele conquistava, o que ele conseguia, até onde ele chegava, era para glorificar o nome de Deus. E ele fazia isso, né? Ele sabia que o corpo dele era para glorificar a Deus, da mesma forma que a alma dele era para glorificar o nome de Deus. E naquela época, pelo menos naquela igreja, eles tinham um costume muito rígido sobre considerar o domingo como o dia do Senhor. É equivalente ao sábado dos judeus. Então, para os presbiterianos antigos, eles tinham o domingo como o dia do Senhor, assim, com aquela mesma importância. E aí, uma das provas da Olimpíada de 1924, que ele foi classificado e era o favorito, foi agendado para o domingo, na Olimpíada. E a Escócia, né, o país dele, estava em festa, né? A gente vai ter chance de ganhar medalha, né? O príncipe de Gales, né, chamou ele. Agora a gente vai ter uma chance maravilhosa, né, de ganhar nossa medalha, né? Medalha para o nosso país, né? Para a nossa nação, a pátria. Aí ele disse assim: eu não vou correr nessa prova de domingo porque domingo é o dia do Senhor. Aí o pessoal achou que era brincadeira dele e tal, e ele foi firme. Ele disse: domingo é o dia do Senhor. É um dia que eu vou santificar a Deus. E aí as autoridades foram falar com ele, o pessoal do Comitê Olímpico, o príncipe de Gales chamou ele e acusou ele de ser traidor da pátria, por ele não estar correndo no domingo para o seu país. E ele pisou firme e disse: domingo é o dia do Senhor e eu vou dedicar totalmente a Deus. Aí o que aconteceu? Um adversário dele viu toda essa situação, esse drama, e aí Deus tocou o coração para que ele trocasse o dia das provas com um adversário. E aí ele trocou com o adversário dele e ele correu na quinta-feira. E nessa corrida da quinta, o Liddell ele ganhou a medalha de ouro. E no filme tem um episódio que mostra esse adversário dele colocando um bilhetinho na mão dele, antes dele correr. Aí o que é que tinha escrito nesse bilhete? Só um pouquinho.
Honrarei aqueles que me honram. Pronto. Estava isso escrito no bilhete, irmãos. Honrarei aqueles que me honram. O mais impressionante para mim é que esse rapaz que deu o bilhete na mão do líder, ele é apresentado como uma pessoa devassa no filme. Uma pessoa totalmente entregue à imoralidade, à bebida, né? E o quanto essa fidelidade foi capaz de alcançar o coração daquele homem. Eu vou passar um vídeo aqui que vai mostrar uma parte do filme, que é o domingo que o líder não foi correr. My text this afternoon is taken from Isaiah, chapter 40. Behold, the nations are as a drop in the bucket, and are counted as the small dust in the balance. All nations before him are as nothing. They are counted to him less than nothing. Vanity. He bringeth the princes to nothing. He maketh the judges of the earth as a vanity. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? Juvenile! I know, sir. He giveth power to the faint, and to them that have no strength he increaseth might. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. My text this afternoon. Quando a gente se conecta a Deus no descanso, através de Jesus, Ele nos fortalece para cumprir os seus propósitos na nossa vida, que serão propósitos maiores do que nossas capacidades, para que a gente para que tenhamos de confiar e depender totalmente dEle. Honrarei aqueles que me honram. Então, que Deus nos abençoe, irmãos.
Jesus, para que ele pudesse oferecer esse descanso para a humanidade, que é o descanso nele, em Deus, Jesus precisou entregar sua própria vida na cruz. Jesus precisou derramar seu sangue, abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, sofrer a dor, de toda a judiação da humanidade, do pecado no seu próprio corpo, em nosso lugar. E a partir disso, Jesus abre para nós essa possibilidade de ir ao encontro de Deus, e ao encontro do outro também. Então, agora, no momento da ceia, nós vamos refletir sobre o preço que foi pago, para que a gente pudesse entrar no descanso de Deus, através do seu sangue, do seu corpo, e para que a gente pudesse também hoje entrar na vida dos nossos irmãos. Então, agora vamos tomar do suco de uva, que representa o sangue de Jesus, vamos comer do pão que representa o seu corpo entregue na cruz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de vivenciar, Pai, essa relação com o Senhor. Queremos muito confiar, Pai, nos planos que o Senhor tem para nós. O Senhor cuida das nossas vidas, nossas necessidades, Pai. O Senhor é fiel com tudo aquilo que precisamos e somos, Pai, com nossas fraquezas. E nós fazemos esse movimento na direção do Senhor, na confiança que temos em Ti, Pai. Que a morte de Jesus nos inspire a sermos fiéis e perseverantes no caminho do Senhor e na busca pelo outro também, Pai. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé? Vamos cantar mais um louvor? Bem fundo e agradecer. Me lembro o dia que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor.
Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança. O amor de Deus eu compreendi, e agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança. Encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi, e agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Alguns dos nossos avisos. Então, próximo domingo, dia 15, nós não faremos o culto aqui. Nós faremos uma confraternização de Natal e fim de ano. Vai ser no condomínio, salão de festa do condomínio de Jackson e Jéssica. Essa semana a gente vai colocar o endereço no grupo da igreja, tá? As mulheres já estão organizando a distribuição do que vai ser levado. E aí nós homens também vamos ficar atentos para como podemos servir. Nova geração está fazendo uma escala de atividades, né? Vão fazer apresentações também. Então vai ser um momento bem especial. Você pode trazer um amigo, alguém que você quer estudar a Bíblia, ou já está estudando a Bíblia também, né? Para estar conosco nesse momento bem especial. E a Alessandra ele vai dar um aviso sobre uma atividade que a igreja fez ontem, né? No abrigo, no asilo. Bom dia, igreja. Saúdo todos com a paz de Cristo. Então, queria compartilhar como foi ontem, como tem sido, na verdade, também os outros sábados que a gente teve lá no Centro Geriátrico Padre Venâncio, lá na Várzea. Então, a gente esteve lá ontem, a gente fez o bingo, né? Foi bastante animador ver, né? Todo mundo ganhou alguma coisa, todo mundo ganhou algum presente nesse bingo. E foi especial, irmãos, realmente. Queria agradecer a presença de todos que tiveram ontem, que é uma coisa assim que eu estava até refletindo, é algo que você se doa mesmo, é algo que você leva alegria, atenção, né? Você emprestar seus ouvidos para escutar aquelas pessoas que estão lá. E o mês que vem, em janeiro, a gente não vai fazer, certo? A gente vai estar organizando o que é que a gente pode estar fazendo para o próximo ano, 2025, com as atividades que a gente pode estar fazendo, mas a gente vai dar também os avisos com antecedência, tá certo? Mas muito agradecer a presença de quem esteve ontem, né? Pôde ver como foi animador lá a atividade, né? Se Deus quiser, ano que vem vamos estar fazendo também várias atividades e peço orações dos irmãos para que Deus abençoe isso que a gente vai fazer. Tá bom, irmãos? Vamos fazer uma oração final. Eterno Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, por podermos cultuar, adorar, glorificar o Teu santo nome neste domingo, que possamos ter essa consciência de buscar o descanso do Senhor em nossas vidas, Deus. Não o descanso como o mundo pensa, como as pessoas pensam, Deus, ou algo voltado para os próprios interesses, algo egoísta, mas algo que é para o Teu agrado, algo que é para Te glorificar, Deus, Te honrar, Deus. Que o Senhor abençoe a nós esse domingo, essa semana, nos proteja de volta em segurança para nossas casas e que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Te oramos em nome de Cristo. Amém
Nosso curso está encerrado.